A Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania é formada por 5 vereadores e tem a função de acompanhar, investigar e proteger os direitos da população em São Paulo. É nela que são recebidas denúncias de possíveis violações, realizados estudos sobre a situação da cidadania e fiscalizadas políticas públicas voltadas para a área. O trabalho da comissão contribui para garantir uma cidade mais justa, segura e comprometida com a dignidade de todos. Hoje, no Prestando Contas, vamos entender como funciona essa comissão. Olá, começa agora o Prestando Contas, que hoje recebe a vereadora Luna Zaratini, do PT, que é presidente da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania, aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Olá, vereadora, muito obrigada pela presença. É um prazer tê-la aqui para falar de uma comissão tão importante para a sociedade. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui no Prestando Contas e espero que a gente tenha aqui uma retrospectiva sobre essa comissão tão importante da nossa casa. Bom, para começar, eu já vou logo falando da época da sua posse, né? Em 2025, que a senhora destacou que a comissão surgiu a partir de denúncias de violações de direitos humanos, tem um papel essencial na defesa das populações mais vulnerabilizadas. E eu queria que a senhora me dissesse como é que a senhora avalia essa questão que a comissão tem trabalhado ao longo dos tempos. Bom, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara Municipal surge através de denúncias de violações de direitos humanos e cumpre esse papel da fiscalização, da vigilância e do acolhimento. Hoje, na comissão, nós temos vários grupos de trabalho. Por exemplo, temos um grupo de trabalho com a população em situação de rua. Temos um grupo de trabalho com catadores e catadoras de material de reciclagem. Temos um grupo de trabalho com estudantes e professores de cursinhos populares. Então, a comissão ela cumpre esse papel quando ela abre as portas da política e da Câmara para a população mais vulnerável, lutar pelos seus direitos, mas também estar conosco fazendo leis, propondo leis e organizando, né, as lutas na cidade. E é importante, né, ter um diagnóstico de como a cidade está lidando com esses problemas para que, enfim, a comissão possa sugerir políticas públicas, né, e fiscalizar também o atendimento do executivo a essas pessoas para que tudo corra bem, né? E já que a senhora citou aqui para a gente a questão da população de rua, que é um problema antigo na cidade, né? Como é que a comissão em 2025 tratou desse tema especificamente? A gente percebe que ao longo de 2025 nós tivemos aí algumas políticas implementadas, se elas funcionaram, não funcionaram, como é que a comissão se posicionou a respeito disso? Bom, a questão da população em situação de rua é uma situação muito importante da nossa cidade. Nós temos a questão de 96 mil pessoas em situação de rua, é uma calamidade social, com o maior orçamento da história da nossa cidade, a gente ainda encontrar essa quantidade de pessoas em situação de rua. Isso deveria ser uma vergonha, né, para a prefeitura e também para a casa aqui, para os vereadores e vereadoras. Nós, pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, fizemos, através desse grupo de trabalho, uma série de visitas a equipamentos de acolhimento à população em situação de rua. Nós continuamos esse trabalho que já vinha sendo feito pela Comissão de Direitos Humanos, já tinha sido feito pelo vereador e agora deputado Eduardo Suplicy, desse acompanhamento. Estamos produzindo um relatório para ser entregue, para que a gente possa debater quais que devem ser as mudanças, as melhorias nesse tipo de acolhimento. Uma coisa que a gente também pontuou na Comissão de Direitos Humanos, e de certa maneira também uma denúncia, é que o censo Pop Rua não foi feito até agora na nossa cidade. O censo, ele garante que a gente tenha um número mais exato sobre a população em situação de rua. Sem dados, é impossível a gente fazer políticas públicas efetivas e de fato. Então, nós temos feito um trabalho, né, de denúncia também de violações que acontecem, retirada de pertences, cobertores, barracas, documentos estão sendo retirados da população em situação de rua, truculência da GCM e da PM. Então, todas essas denúncias estão sendo feitas, na medida que a gente também cobra políticas efetivas. Nós apresentamos, né, também pelo meu mandato, mas apresentamos na Comissão de Direitos Humanos o projeto de lei que é Moradia Primeiro,
moradia para a população em situação de rua. Porque, por exemplo, Pode Entrar, que é um programa da Prefeitura de Habitação, não garante uma cota para a população em situação de rua. A gente sabe que políticas de moradia para a população em situação de rua seriam super efetivas nesse caso. Então, a gente está trabalhando para tanto acolher essas denúncias, fazer a fiscalização, mas também ter proposituras em relação a temas importantes. E por isso que o grupo de trabalho, né, junto com o Comitê Pop Rua, junto com entidades, movimentos da população em situação de rua, tem feito um trabalho importantíssimo em relação a essa situação. E um dos eixos do colegiado é receber e analisar as denúncias, né, de violação dos direitos humanos. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que isso acontece na prática, ou seja, uma pessoa que tem alguma questão, ela procura diretamente a comissão e também que a senhora explicasse como em 2025 isso foi encaminhado, que tipo de denúncias vocês receberam e como é que foi o trabalho da comissão efetivamente nesse sentido. Bom, um exemplo, né, de uma denúncia que a gente recebeu dos catadores e catadoras de material de reciclagem foi a questão da apreensão das carroças. Imagina só, se você tem um instrumento de trabalho para recolher resíduos, né, e fazer com que isso seja o seu sustento. Retirando a carroça, você está proibindo a pessoa de ter o seu sustento. E às vezes essas carroças são apreendidas por subprefeituras e ficam 1, 2, 3 dias, 30 dias. Isso atinge uma família, atinge um catador, uma catadora. Então a gente recebe essas denúncias e tenta dialogar com os órgãos responsáveis. No caso das carroças de apreensão e também de violências e violações que os catadores sofreram, nós também convocamos a Defensoria Pública, que fez aí uma grande reunião com os catadores, recolhendo e encaminhando essas denúncias. Então, é papel da comissão também fazer essa intermediação, mas ir até os órgãos responsáveis para cobrar. E a gente teve vitórias, a gente conseguiu, por exemplo, devolução de carroças. E como é que são os critérios para análise dessas denúncias? Porque eu imagino que seja uma demanda até grande, né, nessa questão de direitos humanos. Como é que são os critérios utilizados pela comissão para ir atrás dessas demandas? Se há uma participação de todo o colegiado nessa decisão ou se fica realmente só a cargo da presidente, que é seu caso? A gente tomou uma decisão de que todas as reuniões da Comissão de Direitos Humanos trariam movimentos, entidades, teriam temas e seriam abertas à população. Então, sempre que chegam as denúncias, ao final a gente faz os encaminhamentos e acolhe todas essas denúncias e tenta ir até o limite da onde a gente pode, né? Nós estamos aqui na Câmara, somos vereadores, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas o que a gente promete é encaminhar e lutar até o fim. Eu acho que foi isso que a gente fez pela presidência da Comissão de Direitos Humanos. E como é que está sendo, vereadora Luna, a questão do diálogo, né, com o Executivo? Como é que ocorreu isso no ano de 2025, né, para sugerir até ações para que o Executivo pudesse melhorar as diversas situações que envolvem os direitos humanos da população de São Paulo? Bom, a gente faz por meio de requerimentos, de diálogos, apresenta também relatórios, propõe, né, que leis sejam aprovadas. Acho que é esse nosso papel aqui, né, enquanto legisladores. E é importante também dizer que a gente trata também de outros temas. Por exemplo, um tema que tem nos chegado e que a gente tem trabalhado muito é a questão da memória e verdade, que é um tema essencial para a democracia e para os direitos. Nós temos uma luta, desde que eu iniciei a presidência da Comissão de Direitos Humanos, para que a gente garanta, por exemplo, o memorial da Vala de Perus, no cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona norte de São Paulo. Antes da privatização dos cemitérios, que, ao meu ver, foi um dos maiores desastres que a gente pode ter tido para a população paulistana, porque aumentou 11 vezes por cento os serviços funerais aumentaram e encareceram muito, então pioraram a vida da população. Antes dessa privatização, teve um acordo, né, junto ao Ministério Público, junto à Defensoria, junto a órgãos, né, do Judiciário, também a Prefeitura de São Paulo, que nos cemitérios iria se preservar a memória, né, a verdade, através de toda a história que tem. E dentro da discussão da concessão estava garantido o memorial da Vala de Perus, né, no cemitério Dom Bosco. Nós estamos na luta e exigimos que a Prefeitura garanta, né, a memória da nossa cidade e ainda mais uma catástrofe que aconteceu na época da ditadura militar, onde desovaram
corpos de pessoas que lutaram e combateram a ditadura militar. Nós queremos que lá tenha um memorial vivo, né? Através da nossa comissão, a gente tem trabalhado para isso e a gente ainda espera respostas da Secretaria de Direitos Humanos, da própria Prefeitura de São Paulo. Essa é uma das batalhas, então, da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Mas eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho também dos bastidores da comissão, né? Porque, evidentemente, quando a gente tem uma comissão aqui na casa, a gente tem uma comissão formada por vereadores de diversos partidos, existe ali uma proporcionalidade e, obviamente, você tem ideias diferentes, posicionamentos diferentes. E como é que é tratar de um assunto como esse, que envolve, às vezes, paixões, com vereadores que pensam de forma diferente? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente desses bastidores, como é que isso acontece na prática, a questão do convencimento, do alinhamento de ideias e tudo isso. Bom, nós precisamos sempre fazer o diálogo, né? Apresentando as propostas, os temas, né, das reuniões anteriormente, os requerimentos também, e a gente não encontrou muitos problemas, né? Claro que a gente teve, né, vereadores que votaram contra alguns requerimentos, por exemplo, requerimentos meus ou da própria vereadora Kate Lima, mas tudo isso a gente fez com muito diálogo, né, e disposição. E a gente teve aí muito apoio, né, dos vereadores que compuseram a comissão, como o vereador Silvão Leite, o vereador Marcelo Messias. Inclusive, o próprio vereador Marcelo Messias nos pediu que uma das nossas reuniões trouxesse um programa, né, que garantia trabalho, emprego, né, para a população mais vulnerável. A gente fez uma reunião apenas sobre esse trabalho. Então, teve muito diálogo e participação dos vereadores nesse sentido, para a gente ter aprovação da maioria dos requerimentos, das propostas, das audiências públicas e também do convite aí aos movimentos e entidades que participaram das reuniões. Já deu para perceber que foi uma comissão que trabalhou ativamente só por esse primeiro momento de conversa nosso aqui. Eu vou pedir licença à senhora, o papo está realmente muito bom, uma conversa bastante interessante, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo, mas já voltamos para trazer mais informações para você. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixe também o seu like no vídeo, nos siga nas redes sociais no @Câmara São Paulo. Voltamos já. E nós estamos de volta com o programa Prestando Contas. Hoje recebemos a vereadora Luna Zaratini, do PT, presidente da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania, aqui da Câmara Municipal de São Paulo. De volta, então, a esse Prestando Contas, quando a senhora traz para a gente um resumo, né, do que aconteceu no ano de 2025, nessa comissão que é tão importante para a cidade de São Paulo. E me chama a atenção que é uma comissão que adotou um formato diferente, que parece muito uma audiência pública. Não é só uma comissão fechada, onde os vereadores apenas eles opinam, eles falam, mas as pessoas que comparecem também podem opinar, podem dar opiniões, podem falar dos assuntos que vocês estão conversando. Esse formato novo deu certo, pelo jeito? Deu super certo. Acho que muitas vezes, né, as comissões elas são protocolares para aprovar requerimentos, então elas iniciam e acabam rápido. A gente decidiu ocupar a política, e quando a gente fala em ocupar a política, a gente também fala na transformação dos espaços. E eu não poderia estar na presidência da Comissão de Direitos Humanos e fazer uma reunião a portas fechadas. Muito pelo contrário, o que a gente contou foram com entidades, movimentos, como eu já falei, diversos ativistas, pessoas em situação de vulnerabilidade, para falar sobre os temas. Então, aqui a gente já falou da população em situação de rua, falou dos catadores, catadoras, mas aqui a gente também poderia falar das mães e pais atípicos, né, que têm filhos com transtorno de espectro autista. A gente poderia falar também dos jovens das periferias, dos cursinhos populares, a questão das mulheres, e a gente viu um aumento de feminicídio no estado e na cidade. Então, a gente tratou sobre diversos temas, sobre memória, verdade e justiça, né? Então, a gente falou nisso, e a comissão ela teve esse papel de receber, né, e ter reuniões temáticas, né? Por isso que parece um pouco como audiência, mas a partir desse momento
que a gente recebe as pessoas, a gente também encaminha denúncias, encaminha questões e também organiza e pensa projetos de lei que acabam sendo feitos de forma coletiva. Eu acho que a gente não pode esquecer, né, que ainda com relação a esse trabalho da comissão, num formato muito próximo das audiências públicas, né, a comissão debateu, né, uma situação bastante importante na cidade, que é das pessoas presas e também egressas no sistema prisional. Como é que a senhora avalia a importância desse tipo de escuta para a construção de políticas municipais previstas na Lei de Atenção aos Egressos? Pois é, tem muitas leis que existem, mas que não são aplicadas da forma devida, né? E para a questão da reinserção social é fundamental que a gente tenha essas políticas, né? A gente também falou de uma política uma lei que já foi aprovada, que é a lei que garante uma cota, né, de 2% para a população em situação de rua, por exemplo, trabalhar em relação a contratos da prefeitura. Então, são diversas leis e por isso que a gente tem que estar muito ativo, olhando, né, para tudo isso, para a gente garantir que elas sejam aplicadas, né? Imagina só, garantir empregabilidade para a população em situação de rua e moradia, né? Isso muda uma cidade e trata de verdade as questões. Uma questão que a gente trouxe também, que eu acho que era importante de trazer, que eu não falei desde o início do programa, é que a gente apresentou o relatório, né, do grupo de trabalho interinstitucional sobre a chamada Cracolândia, um grupo de trabalho que tem a relação com a Câmara e também com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Suplicy nos deixou aqui na Câmara, mas está na Alesp, está presidente da Comissão de Direitos Humanos na Alesp. E a gente fez um trabalho conjunto para apresentar um relatório em relação a uma questão que atravessa os anos da nossa cidade, né, da chamada Cracolândia. O que a gente viu, né, no ano de 2025 não foi o final da Cracolândia, mas foi o espalhamento da Cracolândia em diversas regiões da cidade de São Paulo. E políticas sendo, de alguma forma, cortadas. Então, por exemplo, políticas de assistência, políticas de saúde, né, descontinuada com aquela população em situação de vulnerabilização. Então, nós temos esse trabalho de sempre apresentar e apontar caminhos, né, junto aí à questão da vulnerabilidade social. Aliás, essa questão das drogas sempre foi um debate importante na cidade, né? A gente tem políticas públicas nesse sentido, que o Executivo proporciona, mas parece que tem sempre uma lacuna, né? Que lacuna seria essa, na sua visão? E como suprir isso? É um trabalho ainda que vai demandar muito tempo para a gente conseguir chegar num ponto em comum? Qual que é a sua avaliação? Bom, na minha opinião, tudo começa com prevenção. Se não tem políticas de prevenção, a gente acaba tendo essa situação de vulnerabilização das pessoas. Então, por exemplo, se a gente tivesse a redução de remoções que acontecem a rodo na nossa cidade, então tem remoção, despejo, isso aumentou muito nos últimos anos. A gente não teria uma grande população indo parar na situação de rua. Então, é preciso que a gente tenha políticas contundentes, né, de moradia para garantir que não haja essa situação. A partir do momento que a gente tem essa situação, a gente precisa ter políticas, realmente políticas públicas para atender. Políticas de assistência, de moradia, de empregabilidade, de saúde, de acolhimento. Isso é fundamental e a gente já teve outros casos, como, por exemplo, de Braços Abertos. Foi uma política municipal da gestão do Haddad que garantiu dignidade, né, para essas pessoas. E depois, né, a gente também precisa, né, garantir não só nessa prevenção, esse acolhimento, mas garantir que a gente não tenha mais violação de direitos, né? O que a gente viu no ano de 2025 foram atrocidades, né? Foi truculência, foram pessoas sumindo do nada. E quando a gente foi pedir as câmeras, por exemplo, que estavam na chamada Cracolândia, a gente não teve acesso a essas câmeras. Então, isso tudo é muito ruim para a cidade. A gente precisa de políticas contundentes, né, e sérias, com continuidade, para que a gente tenha, de fato, enfrentamento dessas questões. Vereadora, a senhora citou o trabalho conjunto com a Assembleia Legislativa, na figura do ex-vereador e agora deputado Eduardo Suplicy. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre as possíveis parcerias
que a Comissão de Direitos Humanos pode ter e pode até formar daqui para frente, né, na sua visão, depois desse tempo todo à frente dessa comissão em 2025, e até aproveitando para a senhora fazer um paralelo também com o governo do estado de São Paulo, né? Que, claro, tem missões pelo estado inteiro, mas São Paulo é uma das cidades que também tem que ter esse auxílio, essa ajuda e essa atenção, né? Bom, eu acho que essa relação da Câmara com a Lespe, ela é fundamental, porque mostra que o poder público, né, o poder político, o poder legislativo, vai além das suas próprias tarefas, né? Aqui a gente poderia estar discutindo apenas a cidade, fiscalizando apenas a cidade ou se fechando em si mesmo. Mas não, a gente faz um trabalho que vai além. A luta pelos direitos humanos, ela exige que a gente vá além. E por isso que essa relação com a Lespe, ela tem sido muito profícua. E entregando relatórios robustos, completos, que têm relação com a universidade, que têm relação com entidades, que têm relação com os trabalhadores, por exemplo, ali no caso da chamada Cracolândia, que tem também relação, né, com os órgãos. A gente ouviu secretarias, a gente ouviu, né, órgãos do Estado, da Prefeitura. Então, esse trabalho ele é muito além quando ele é feito de forma mais coletivizada, e a relação, né, com a Lespe mostra que a gente pode dar um passo a mais quando o nosso dever é, de fato, entregar para a população e tentar buscar caminhos, né, de melhoria. Então, a gente pode ir além da Câmara Municipal para poder falar sobre essas questões. Além das delimitações da própria Câmara na cidade, mas também expandir, né? E tentar também outros caminhos, outras parcerias, outras possibilidades. Por exemplo, nós fizemos um grande evento com o ministro da Educação, Camilo Santana. Nesse evento, o ministro Camilo falou sobre educação no geral, mas falou sobre educação popular e falou sobre o novo projeto, né, do programa do governo federal, que é a Rede Nacional dos Cursinhos Populares, o CEPOP, que garante auxílio para jovens, professores e cursinhos populares que estão espalhados pelas cidades, né, do Brasil, né, principalmente em lugares de maior vulnerabilidade. Os cursinhos populares são aulas gratuitas nas periferias para esses jovens. E nesse evento, ele falou o seguinte, que todo mundo que se inscreveu no edital seria contemplado e que ele buscaria mais edições dos editais para contemplar mais cursinhos ainda. Então, é uma relação que a Câmara está fazendo, por exemplo, com o governo federal, né, de trazer um ministro, de falar sobre uma política pública ousada, uma política pública importantíssima para as cidades brasileiras, para a juventude, e que a comissão também faz parte disso, junto com o seu grupo de trabalho com os cursinhos populares. Bom, a senhora já falou aqui para a gente da questão da Cracolândia, falou da questão dos catadores de materiais recicláveis, né, do trabalho que a comissão vem desenvolvendo nesse sentido, falou também da população de rua e citou, en passant, rapidamente, a questão da violência contra as mulheres, desse aumento estrondoso que está gerando, inclusive, na sociedade, diversas campanhas, né, da sociedade civil, seja por parte dos atores, por parte das associações e tudo mais. E a Comissão de Direitos Humanos, nesse sentido, é fundamental, porque realmente é uma parcela da população que requer muita atenção. O que acontece é algo, assim, absurdo, né, e que reverbera pelo mundo todo, né? E é muito triste ter os números que a gente tem hoje em dia, né? E a comissão, nesse sentido, tem um papel fundamental, né? Então, dentro desse segmento, o que a senhora traria para a gente do que foi realizado em 2025 e de uma possível continuidade em 2026, porque eu tenho para mim que a senhora vai continuar nessa comissão. O que a senhora traria para a gente? Não sei se como presidente, mas talvez como integrante e assim por diante. Bom, no ano de 2025, a gente teve uma tentativa de feminicídio que gerou grande repercussão nacional, que foi o caso da Tainara, de 31 anos, do Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo. Ela teve as suas pernas amputadas porque sofreu um atropelamento e foi arrastada por mais de 1 quilômetro na Marginal. E isso realmente chocou as mulheres e chamou a atenção. Tanto é que tivemos atos, mobilizações da classe artística. E isso, infelizmente, não é um caso isolado. O aumento do feminicídio no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo
realmente deveria chocar não apenas a nós, vereadoras mulheres, mas ao conjunto dos vereadores e também ao conjunto da sociedade. O que fizemos na Comissão de Direitos Humanos? Nós aprovamos, primeiro, audiências públicas para que a gente fale mais sobre o tema e busque chamar a atenção das autoridades, dos governantes, de fato, para que a gente tenha políticas de investimento. A gente viu um corte no investimento para as mulheres, na gestão do governador Tarcísio. Nós queremos o retorno da Secretaria de Mulheres Municipal aqui da Prefeitura de São Paulo. Nós não temos uma Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres. Isso é um absurdo. E nós também temos alguns projetos de lei, por exemplo, para garantia de dados sobre a política para as mulheres. Então, a gente tem feito também visitas, acompanhamento. Eu tive a honra também de fazer parte da CPI contra o aumento de violência contra as mulheres. Nós visitamos equipamentos em relação às mulheres, nós temos cobrado equipamentos sobre isso e buscado parcerias também para que a gente tenha essas políticas efetivas, porque a questão do feminicídio, a questão da violência da mulher é uma questão também de políticas públicas e de cultura política. É preciso que a gente tenha uma educação de gênero nas escolas, é preciso que a gente tenha campanhas de conscientização, é preciso que a gente também iniba os violadores disso tudo. Então, tem uma grande campanha das mulheres, por exemplo, para regulamentação das redes sociais, para que a gente não permita discurso de ódio às mulheres. Isso é fundamental para a gente mudar a nossa sociedade. E políticas que garantam que as mulheres tenham acesso aos seus direitos. E nós também denunciamos a questão do fechamento de serviços para as mulheres do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, também na Zona Norte de São Paulo. Bom, depois de todas essas considerações da vereadora Luna Zaratini, eu só posso agradecer, mas não sem antes de dar a palavra final à senhora para que faça convites para, enfim, para que a sociedade continue participando dessa comissão, que tem um trabalho importante aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E suas considerações finais. Bom, acho que a comissão, como foi falado aqui, é uma comissão que tem um trabalho em diversas áreas, um trabalho importante em relação à população mais vulnerabilizada da nossa cidade. E eu espero que a comissão continue nessa toada das visitas, recebendo entidades, movimentos, sendo aberta à população, buscando encaminhamentos e organizando o principal, que são as políticas públicas através da participação popular. Não há como ter políticas públicas sem participação popular e hoje a Câmara Municipal ela pode ter maior participação com a Comissão de Direitos Humanos. Então, essa é a nossa missão. Estou muito feliz de ter sido presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e espero que a gente possa continuar esse trabalho. Tá certo. Muito obrigada, vereadora, por ter participado desse nosso Prestando Contas. Até uma próxima. Obrigada. Bom, nós vamos ficando por aqui e para você que acompanhou a gente, nós nos vemos no próximo Prestando Contas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like e seguir as nossas redes sociais no @Câmara São Paulo. Até mais, pessoal. Tchau.